Olá, queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Essa semana nós estaremos dando início a uma série de entrevistas que nós estaremos realizando agora no mês de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, né? Nós vamos estar trazendo pessoas com histórias dignas de serem contadas e mostradas ao público e profissões diferentes, né, que não são muito encontradas hoje em dia. E hoje a gente está aqui com a Fran Salazar. Ela é escritora, né? E além da gente estar falando sobre a profissão dela, a gente também vai estar falando sobre a trilogia de livros dela, né? Inesquecível. E sobre o livro dela, Recomeçar, que vai estar sendo lançado amanhã, né? Dia 27. Então seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada, Fernanda. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Amanhã, dia 27, à tarde, das 13 horas às 18 horas da tarde, vou estar apresentando o livro, vou apresentar o livro para vocês lá no seminário em Rio Negro. E vou estar lá a tarde inteira dando autógrafos, vai ter alguns mimos também para quem adquiriu o livro. E espero todos vocês, dia 27. Isso. Então, para a gente começar a nossa conversa, você pode contar para a gente como que você começou a escrever livro? Então, eu sempre fui muito leitora, né? Eu sempre estava do outro lado. Então, mas desde muito nova, eu sempre tinha essa vontade de escrever. Eu queria... O primeiro livro, na verdade, que eu gostaria de ter escrito era a história da minha mãe, que é uma mulher incrível, super batalhadora, que sofreu muito, sabe? E nunca reclamou e sempre foi aquela mulher especial, guerreira mesmo, assim. Ela gosta de chamar as amigas, as mulheres que passam por diversas situações difíceis de guerreira. Eu intitulo ela de minha guerreira, sabe? Só que eu nunca tive essa oportunidade, né? Como eu vim de uma família muito simples, muito humilde, as coisas foram acontecendo de outras formas, né? Então, em 2016, perdi um bebê e fiquei muito mal, né? A família, a gente ficou bem triste e tal. Então, eu resolvi fazer uma terapia. E com essa terapeuta, eu comecei a falar para ela dessa minha vontade de escrever um livro e tal. Só que, na época, eu estava lendo muito livro de romance, uns romances mais hot, assim. E eu tinha muitas ideias, assim, nossa, se eu escrevesse uma história assim, como é que seria? E isso eu contava tudo para a terapeuta. E ela, Fran, coloca essa ideia no papel, escreva, conte as tuas histórias, né? Vamos fazer como se fosse uma terapia, porque ler é uma terapia, né? E escrever, para mim, foi uma terapia incrível. E eu me encontrei, eu me apaixonei pela escrita. Depois engravidei, novamente, um ano depois. Então, eu dei aquela paradinha, assim, porque não tinha aquela intenção de escrever, né? De publicar o livro. Era uma terapia mesmo. Então, quando o bebê nasceu, eu não consegui voltar, né? Porque um bebezinho toma tempo da gente. Quando ele começou a ir para a escola, aí eu assim, não, agora eu vou voltar a escrever o livro. Mas veio a pandemia e mais uma vez eu tive que adiar esse sonho, né? Mas mesmo assim, com ele em casa, às vezes eu conseguia fazer ele dormir à tarde, eu ia lá e escrevia um pouquinho e no meio, em setembro, outubro ali de 2020, né? Bem no auge ali da pandemia, eu terminei o livro. Terminei e eu assim, nossa, assim, deu aquela alegria, nossa, escrevi. Mas eu não me via como escritora ainda, né? Porque era uma coisa tão minha, né? Eu não tinha um apoio especializado, né? Então, eu peguei e deixei ele lá, guardadinho. Né? Aquela coisa só minha e algumas amigas eu mandei, leram, adoraram. Não, nós vamos publicar, temos que publicar, mas não foi o momento. Em 2021, eu descobri um câncer e foi um baque, assim, foi bem complicado, como, né? Como é
toda a doença quando a gente descobre assim. Mas deu tudo certo, tirei o câncer, fiz todo o tratamento. E depois, na segunda vez que eu voltei no médico, depois de todo o tratamento, assim, não, agora você está livre, né? Tudo certo. Eu acho que por causa dos inúmeros remédios que eu tomava, do tratamento, que foi bem, não agressivo, mas forte, né? Uhum. Me deu muita dor no estômago, não conseguia nem tomar água, assim, sabe? Então, daí eu procurei o médico novamente, estava lá no médico, aquela noite, e assim, parecia assim, olha, você está tendo mais uma chance na sua vida, você está fazendo o quê com essas oportunidades que a vida, que Deus está te dando, sabe? Então, naquela noite ali, assim, parece que algo assim, ó, vai, manda esse livro, essa tua ideia para alguma editora. Então, eu peguei, procurei lá no consultório mesmo, na sala de espera, procurei a editora que estava recebendo livros, né, histórias e tal, mandei e seja o que Deus quiser. Achei assim que alguns meses depois fosse ter uma resposta. No outro dia, perto do meio-dia, a editora entrou em contato comigo, falando que leu o que eu enviei, né, que adoraram a história, a escrita criativa, a narrativa, o enredo. E, nossa, assim, eu fiquei muito feliz. E eles disseram assim, gostaríamos muito de trabalhar com vocês, com você. E hoje o livro está aqui. Em dezembro ele foi lançado, né, pela editora, no final de dezembro. O primeiro lançamento eu fiz em março, dia 3 de março, lá em Caçador, onde eu moro agora. E foi incrível, e está sendo incrível o retorno de todo mundo. As pessoas, os leitores, tenho leitores homens, leitoras mulheres, e todos estão assim, me dando aquele feedback intenso, maravilhoso, que me deixou muito feliz, porque eu realmente não esperava toda essa proporção que ele está ganhando, sabe? Assim, então, eu estou muito feliz, estou realizada. Que bom que deu tudo certo, né? E do que se trata o livro? O livro ele é um romance com uma pitada hot, bem hot. E o enredo dele, ele começa com um assassinato de um promotor federal e uma mulher que ninguém sabe quem é. Só que o marido e a esposa desse casal que foi assassinado, eles começam a ser ameaçados. E como é que eu vou explicar? Para não dar muito spoiler, gente. Quando eles estão investigando e cumprindo algumas, vamos dizer assim, algumas regras que esses bandidos, esses que estão ameaçando eles, eles acabam se encontrando. E nesse encontro acaba surgindo uma química muito grande entre eles, que ele é um deus grego, né? Ela é aquela mulher linda, maravilhosa, mas ele, gente, eu sou muito suspeita para falar, porque as mulheres estão apaixonadas pelo Robert e tá dando o que falar. E eles se encontram, né, para tentar descobrir o que aconteceu com os cônjuges dele, né, deles. Enfim, gente, eu não posso contar detalhes, mas a história vai crescendo, tem ação, tem emoção, tem explosão, tem assassinato, tem as polícias, né, que é um romance investigativo, então as polícias federal e o FBI, elas se juntam para desvendar esse caso, né, porque ele é um promotor federal que foi assassinado nos Estados Unidos, mas o livro a história central se passa no Brasil, em São Paulo. Então, é uma história assim que vocês vão amar, é muito envolvente. Esse é o primeiro livro, né, que conta a história do casal, do Robert e da Elise. Querido. E cada livro vai contar a história de um casal, né? Mas o enredo ele vai crescendo e a gente vai descobrindo que é um tema extremamente atual, infelizmente, né? Porque é um crime muito bárbaro, assim, sabe? Que envolve
infelizmente, muitas mulheres, crianças e adolescentes, Uhum. mundialmente, sabe? Então, o livro, o enredo, ele cresce de uma forma, assim, linda, mas, infelizmente, uma história muito triste, sabe? Uhum. E de onde que você tirou a inspiração para escrever essa história? Então, gente, a inspiração... a inspiração da história, sabe, assim, em sonhos, né? Eu digo assim que eu tenho insônia, Uhum. então, assim, às vezes eu sonho com alguma coisa e dali eu acordo e levanto e vou escrever. Uhum. E, literalmente, o meu sonho virou realidade. Desses sonhos eu tirei a história, assim. Então, Uhum. vira e mexe vem um pouquinho, né? Agora eu estou escrevendo, terminando de escrever os outros, né? Uhum. E até noite retrasada veio as cenas, assim, o local. Então, literalmente, gente, é em sonho. Eu não tenho, assim, uma formação em escrita literária, sabe? Uhum. Mas é instinto. Instinto, e eu estou colocando no papel e está dando resultado, está dando certo, a escrita é envolvente e o pessoal, assim, está dando aquele feedback bem legal, que estão adorando cada detalhe. Que legal. E quais são as suas expectativas para esse lançamento? Olha, faz mais ou menos quase 15 anos que eu saí aqui da cidade, né? Uhum. E poder estar aqui, lançando o livro novamente, né, aqui na cidade, rever os amigos, isso está me deixando muito feliz. Uhum. E poder rever essas pessoas, né? Eu estudei na UNC, eu fiz direito na UNC, me formei lá no teatro, né? A minha colação foi lá no seminário. Uhum. Então, assim, estar nesse momento aqui, vivendo esse meu sonho, para mim, supera as minhas expectativas, sabe? Uhum. Tá, poder rever as pessoas, os meus alunos, os meus colegas de classe, os meus professores, os meus amigos de todos os dias, né? Uhum. Isso para mim é um sonho realizado. Então, as minhas expectativas daqui para frente, eu já nem sei mais o que te dizer, sabe? Porque meu sonho está ganhando asa, está voando, e com todas as ajudas e toda o companheirismo de todo mundo, está só crescendo e Sempre superando as expectativas, né? sempre. E aqui, por a gente ser uma cidade pequena, né, a gente acaba não vendo muitas pessoas que estão nessa profissão de escritor, né, escritora. Mas com certeza tem muitas pessoas que pensam também em lançar um livro, não tem coragem, às vezes, ou não acha que vai ir para frente essa ideia, né? E o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Gente, arrisquem. Não é fácil, não é, mas quando a gente sonha, a gente precisa apostar, a gente precisa acreditar na gente, porque se a gente não confiar na gente, quem vai? E ter essa força, porque a gente precisa tirar força de onde a gente não tem, às vezes, sabe? Não é esperar uma doença acontecer ou a gente perder alguém para a gente ir atrás desse sonho. Enfrentem, vão além, corram atrás. Não é fácil, mas é possível. E eu sou a prova viva de que é possível sonhar e realizar. E tem muito, cada sonho, agora esse está aqui, e eu estou sonhando já com outras histórias, outros livros, e é isso, a gente tem que correr atrás. A vida só faz sentido enquanto a gente sonha e corre atrás para realizá-los e vive o sonho. E se não der certo, tudo bem, acontece e não dá certo. Mas se alguém até tiver interesse, pode me procurar, a gente conversa, passo algumas dicas, ou como é que foi a minha situação, né? A gente pode conversar, vou adorar conversar com vocês. Uhum. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo dessa entrevista. E fica o nosso convite, então, para irem lá no lançamento amanhã, né, dia 27, no seminário das 13 horas até as 18 horas.
Posso deixar o meu Instagram, Pode, né, para quem quiser conversar comigo e ter mais, até para quem quiser publicar, é no Fran Salazar Escritora, Instagram. Lá eu já tenho várias histórias do livro, né, vocês vão poder acompanhar melhor de perto. Pode me chamar direct, que eu mando os links. Você pode adquirir o livro na Amazon, na Submarino, na Magazine Luiza, na Editora Viseu. Se quiser me chamar no direct, eu mando já o link certinho, que você já vai direto lá. E vai ter o livro amanhã, lá no seminário também, no lançamento. E eu vou estar lá a tarde inteira esperando vocês.